Fala aí galera, que vai fazer treinamento funcionar. Meu nome é Bruno, tá começando mais uma mentoria online gratuita aqui pra você. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre remada no triângulo. Então seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Fica aqui até o final porque esse é um exercício que é muito realizado dentro das salas de academia, de treinamento funcional, qualquer lugar. Só que muitas pessoas cometem um erro muito grave e que poucas pessoas percebem isso. Então esse erro eu vou falar no vídeo de hoje, certo? Então qual é o exercício que eu tô falando? Primeiro vamos ver o exercício e depois a gente segue o nosso cronograma falando sobre o padrão de movimento, execução de movimento e principais erros. Aqui é o exercício que você está vendo, remada no triângulo fechada, remada baixa, como você queira chamar. Eu chamo de remada no triângulo. Posso fazer esse exercício com elástico, na polia mesmo, tanto faz. Mas o mais importante, vamos lá, primeiro pro padrão de movimento. Qual é o padrão de movimento que eu tenho nesse exercício? É um padrão de movimento de puxar horizontal. Por que puxar horizontal? Porque toda vez que eu tenho um exercício de membros superiores, como esse aqui, eu tenho dois tipos de padrão de movimento, puxar ou empurrar. Quando eu aproximo a minha mão do corpo ou o corpo da minha mão, eu estou falando de exercícios de puxar. E quando eu distancio a minha mão do corpo ou o corpo da minha mão, eu estou falando de exercícios de empurrar. No caso aqui, no vídeo, óbvio que a gente está aproximando a mão do corpo, então eu tenho um exercício de puxar. E se o exercício acontece abaixo da linha do ombro, é um exercício considerado horizontal. Se for acima da linha do ombro, é um exercício considerado vertical. Então aqui, como você pode ver no vídeo, o exercício, eu estou aproximando a minha mão do corpo abaixo da linha do ombro, então eu tenho um exercício de puxar horizontal. Como a parte distal do meu corpo, que são os membros, está em movimento, e a parte proximal, que é cintura escapular, centro do corpo e cintura pélvica, estão paradas, não está em movimento, eu também tenho um exercício realizado em cadeia cinética aberta. Parte distal em movimento, parte proximal parada, parte proximal fixa. Só que eu quero falar para vocês, nesse vídeo aqui, o mais importante é em uma questão de técnica de execução, que é a diferença que tem do pé no chão para o pé na plataforma, que a maioria das pessoas fazem com o pé na plataforma. E um dos erros mais comuns de executarem toda vez que vai fazer remada é da hiperatividade de trapézio superior. Então, primeiro ponto, execução de movimento. Claro que toda vez que a gente for fazer remada, a gente tem que dar ênfase na escápula, adução escapular, volta para a posição inicial. Só que muitas pessoas fazem o movimento jogando o tronco lá para frente, abduzindo o máximo possível as escápulas, ou seja, perdendo a neutralidade da escápula para conseguir uma ativação muscular maior, pensando só na hipertrofia. Como eu sempre falo para vocês, treinamento funcional visa a função e não a hipertrofia. Ela pode acontecer, mas como consequência do treinamento funcional, não como o principal objetivo. Então, sempre neutralidade. Então percebam, eu faço a puxada movimentando a escápula, fazendo uma adução escapular, mas quando eu faço a fase excêntrica e termino o movimento, eu paro com a estabilidade escapular legal, peitoral aberto, e a partir disso eu volto. Eu não fecho o peitoral para ter uma abdução escapular maior. Então, sempre da posição neutra para posição aduzida das escápulas. Toma cuidado com isso, porque você pode estar tirando a neutralidade da escápula do seu aluno, prejudicando a estabilidade dele só para buscar hipertrofia. Na minha opinião, é um risco que você não precisa correr. A hipertrofia ela vai acontecer. Você pode demorar um pouquinho mais de tempo, mas você está diminuindo o máximo possível o risco de lesão, certo? E qual é o principal erro que acontece aqui? O seu aluno subiu o ombro por conta do trapézio superior. Na maioria dos exercícios que a gente vai fazer de membro superior, o trapézio superior aqui, um dos elevadores da escápula, como ele é muito tenso, muitas pessoas ficam o dia inteiro tensionadas assim, com o corpo curvado, mexendo no celular, mexendo no computador, o trapézio superior ele se torna hiperativo. E pior, o trapézio medial, a parte medial do trapézio e a parte inferior se tornam inibidas, que são as partes, uma das partes musculares responsáveis por evitar essa hiperatividade do trapézio superior. E aí toda vez que eu vou fazer a movimentação, meu ombro fica subindo, também perdendo a neutralidade da escápula. Mas isso é um movimento inconsciente, é uma compensação de movimento. Então, por conta da hiperatividade de trapézio, eu vou fazer o movimento e faço elevação escapular. Uma compensação que também está elevando o risco de lesão do meu aluno. Então, tomar muito cuidado com isso, porque o seu aluno pode estar cometendo esse erro, você nem está percebendo, e aí ele está perdendo a neutralidade da escápula, aumentando o risco de lesão e, pior ainda, diminuindo a performance.
Então toma cuidado com esse erro, esse é um dos principais erros, eu vou até anotar aqui para você. O principal erro na remada com triângulo é elevação do ombro, ou seja, aproximar o ombro da orelha. A distância entre ombro e orelha deve se manter sempre a mesma. Por quê? Quando o seu aluno está parado em pé, ele tem essa distância do ombro da orelha. Porque quando ele vai realizar o exercício, o ombro fica aqui, ó, engolindo o pescoço. Totalmente errado. Tá perdendo neutralidade, é uma disfunção, é uma compensação que deve ser corrigida. Como que a gente pode corrigir essa disfunção? Alongamento de trapézio superior. Um dos alongamentos muito interessantes de fazer, olha para baixo, certo? Sem elevar o ombro e a mão vem aqui em cima, ó. Se eu tô olhando para o lado esquerdo, eu subo a minha mão com o meu braço direito. Você vai sentir um alongamento grande no trapézio superior, sem subir o ombro, senão compensação de novo, o trapézio ele tá, ao invés de estar se alongando, ele está encurtando e aí não adiantou de nada. Então, olha para o chão, sobe o braço posterior, o braço oposto, na verdade, sem compensar com a escápula. Esse é um dos exercícios que você pode alongar o trapézio superior, para tirar essa hiperatividade dele e melhorar os exercícios do seu aluno. E agora, o principal ponto que eu quero trazer para você nesse vídeo. Qual é a diferença de colocar o pé no chão e o pé na plataforma? O pé na plataforma você está empurrando contra a força, contra o vetor de força do triângulo. O triângulo quer te puxar para frente, nessa direção aqui, ó, da minha seta, para frente aqui, ó, para frente, para frente. Se você pisa na plataforma, você está empurrando para o lado oposto, ou seja, você ganha força. Mas no dia a dia, quando você for puxar alguma coisa, será que você vai ter uma plataforma no sentido oposto do vetor de força para te ajudar? Provavelmente não. Então, por isso eu gosto de trabalhar com o pé no chão. Se você perceber, presta atenção na força que eu estou fazendo na minha perna aqui, ó, a musculatura contraída, para conseguir estabilizar o meu corpo. Ou seja, eu estou estabilizando o meu corpo eu mesmo, não estou pedindo ajuda de ninguém. Por quê? Eu tenho muito mais transferência dessa forma do que com o pé na plataforma. A transferência de trabalhar a força de puxar horizontal com o pé no chão é muito melhor, é muito maior essa transferência do que trabalhar a força com o pé na plataforma. Pode ser, de novo, que eu consiga puxar mais peso, tenha mais hipertrofia, mas o treinamento funcional foca função e não ganho de massa muscular. Isso é sempre secundário, consequência. Então, trabalhar com o pé no chão obriga o seu aluno a gerar estabilidade por si próprio, sem ninguém gerar estabilidade para ele. Tanto é que nos exercícios posteriores desse, exercícios mais avançados que esse, o pé vai estar no chão. E vários exercícios de membro inferior, de membro superior, o pé também está no chão. Então a gente precisa dessa estabilidade bem trabalhada. Depois desse exercício aqui, eu tenho uma progressão que é fazer a remada em pé. Depois, remada curvada, pé no chão, e eu faço a remada mudando o vetor de força, posição do tronco. Mas o mais importante é essa transferência de força. A força que você trabalha com o seu aluno no dia a dia do treinamento, ela deve ser transferível para o dia a dia, para o cotidiano dele. Não adianta o seu aluno ser extremamente forte e quando ele precisa se estabilizar, ele não tem força de estabilização. Além dos músculos agonistas do movimento, você também precisa trabalhar os sinergistas e estabilizadores. Porque sem trabalhar dessa forma, no dia a dia o seu aluno vai ter muito problema. Se ele pratica algum esporte, faz alguma atividade física, no dia a dia, cotidiano dele mesmo, caminhando para lá e para cá, quando ele precisar puxar alguma coisa de algum lugar, ele não vai ter essa estabilidade do pé na plataforma, e aí ele não vai ter força nenhuma, porque a estabilidade dele não foi trabalhada. Então, sempre, no treinamento funcional, a gente trabalha a estabilidade do corpo por si próprio. Quem está realizando o exercício tem que se estabilizar, sem ajuda de máquina nenhuma. Aqui eu estou sentado ainda, mas não é o banco que está fazendo a estabilização. Sou eu próprio. Estabilização escápulo-torácica, central do corpo para não existir hiperextensão. Pélvica também, porque eu preciso estar com a cintura pélvica estabilizada, os músculos da cintura pélvica estabilizados e contraídos. Pé no chão para conseguir estabilizar o meu corpo sem ajuda de nada. Então, sempre que seu aluno for realizar um exercício, mesmo que seja de membro superior, como esse aqui, ele precisa estar com o resto do corpo estabilizado e contraído. Existe uma coisa que a gente chama de transferência de ação. Quanto mais musculaturas você contrai, mais força você tem no movimento final. Então, nesse caso aqui, se eu contraio, pé firme no chão, estabilidade do arco plantar, quadríceps contraído, estabilidade de cintura pélvica, centro do corpo e cintura escapular, eu vou ter muito mais força funcional para realizar o exercício de puxar horizontal. Então, preste atenção nisso, para de ficar pensando só em hipertrofia com o seu aluno,
pensa em melhorar a função dele. Seu aluno não precisa levantar 50, 60 quilos. Essa força que ele está levantando 50, 60 quilos não é transferível para o dia a dia. Ele precisa de funcionalidade, precisa melhorar a função dele para diminuir o máximo possível o risco de lesão e aumentar o desempenho. Então pensa nisso em todos os exercícios, não só nesse. Certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo um pouquinho mais rápido do que vocês estão acostumados aqui na mentoria, mas de extrema importância, e eu espero que você leve essa informação para o seu dia a dia, coloque em prática e não fique só no campo da teoria com medo de falar para o seu aluno que o jeito que ele está fazendo está sempre errado. Fechou? Então tem que ter culhão para bancar a sua visão, o que você acredita o seu ideal. Certo? Então esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha curtido, tamo junto, até a próxima e forte abraço.